Hoje é dia de consultório fiscal com Marta Gaudêncio, advogada. Muito bom dia, Marta. Bom dia. Muito obrigada pela sua presença. Hoje vamos falar de regimes de tributação privilegiada. Que consequências é que têm operações realizadas com entidades portuguesas? Bom, tem diversas. Estes regimes de tributação privilegiada estão todos enumerados numa portaria. E, no fundo, o que é que acontece? A preocupação que há para se reduzir a fraude e a evasão fiscal não são só nacionais, são também a nível internacional. E é sabido que há uma série de territórios com tributações mais favoráveis, taxas de imposto mais baixas, eventualmente não haver imposto sobre determinadas realidades. E então o que é que acontece? Em Portugal há diversas medidas que visam verificar se estas operações, ou tirar consequências das operações realizadas com entidades com sede nestes países. Por exemplo, se um sujeito passivo português, um individual sujeito a IRS, mudar agora a minha residência para um destes países que está na lista, nesta portaria, que contém 80 e qualquer coisa estados e territórios com regimes mais favoráveis, se eu mudar para lá a minha residência fiscal, vou passar a ter uma tributação mais baixa. Se eu não demonstrar que esta mudança de residência é de facto porque eu mudei de país, fui trabalhar, sei lá, para Andorra, ou fui trabalhar para um outro país que consta desta lista, o que vai acontecer é que vou ser considerada na mesma residente fiscal em Portugal durante este ano, aquele em que eu mudo a minha residência, e mais 4 anos. Ou seja, apesar de eu ter rendimentos num outro Estado, eu vou ser tributada cá pelos rendimentos que tenho nesse outro Estado, mas pagando mais imposto. Depois, para as empresas também há algumas consequências, nomeadamente os pagamentos que as empresas fazem a entidades residentes nestes estados ou territórios não são aceitos como custo fiscal, a menos que se demonstre que se trata de pagamentos de serviços efetivamente realizados, que os valores são razoáveis, etc. E houve agora uma alteração que não sei até se as pessoas deram conta. Foi aprovado um orçamento retificativo há muito pouco tempo e houve uma alteração a este nível, porque o que é que acontecia? A taxa de IMI e a taxa de IMT eram superiores quando o adquirente ou o proprietário do imóvel são residentes nestes países. E assistimos a uma quantidade de pessoas, de portugueses, que, porque não tinham trabalho cá, foram trabalhar para fora. Isto aconteceu, salvo erro, com os Emirados Árabes Unidos. Pessoas que foram trabalhar para os Emirados Árabes Unidos, que constam desta portaria, pelo simples facto de terem ido trabalhar para lá, passaram a ter de pagar IMI a uma taxa de 10% sobre a casa que têm cá. E as pessoas estavam, muito revoltadas e, de facto, eu acho que isto foi uma situação que não se teve em conta. Portanto, agora com o orçamento retificativo, isto já foi corrigido. O que é que acontece? Se uma pessoa mudar a sua residência fiscal para um destes territórios e ficar cá a casa onde vivia ou outra casa, já não vai ser sujeita a esta taxa agravada porque estão excluídas as pessoas singulares. Isto foi uma medida que foi bem tomada e, de facto, a tempo, porque senão havia imensa gente que mudava de país, por coincidência, para um destes países e ficava sujeito a uma tributação que era enorme quando comparada com aquela dos que são cá residentes. Portanto, agora com o orçamento retificativo, na sua opinião, há mais justiça? Relativamente a este ponto, sim, sem dúvida. Vamos também falar da questão da obrigatoriedade das empresas disporem de uma conta bancária pela qual passam os movimentos realizados. Porquê? Bom, isto também tem a ver com a luta contra a fraude e a evasão fiscal, porque durante muito tempo, era assim que funcionava, os pagamentos das empresas muitas vezes eram feitos em dinheiro, as regras contabilísticas também não eram tão estritas e, portanto, era menos organizado e era menos fácil justificar a saída dos dinheiros. Neste momento, para que se possa controlar que valor é que sai e a quem é que é pago e qual a razão, porque depois os pagamentos feitos pelas empresas, regra geral, se forem ligados à sua atividade, são custo fiscal, ou seja, são dedutíveis ao seu lucro e implicam que a empresa pague menos imposto. Então, neste momento, o limite para os pagamentos feitos pelas empresas é de 1.000 euros. Os pagamentos a partir deste valor têm de ser feitos através de cheque ou qualquer outro meio que permita identificar o beneficiário. Não é possível fazerem pagamentos em dinheiro? Não, quer dizer, é possível, mas depois não vai poder justificar a saída daquele dinheiro ou vai justificar de outra maneira, sem documento, e isso terá outras consequências ao nível da tributação. Agora, este valor também foi atualizado agora com o orçamento retificativo e foi bastante reduzido, porque até aqui era cerca de 9.000 euros, 9.000 e qualquer coisa, e com o orçamento retificativo ficou estabelecido que são 1.000 euros. Portanto, as empresas têm de ter isso em atenção, porque há muitas empresas, sobretudo empresas mais pequenas, em que ainda sucede serem feitos pagamentos em dinheiro. É de evitar,
porque de facto tem de se conseguir perceber e demonstrar a quem é que foi feito o pagamento e com que fundamento. E aí depois não é possível. E aí depois não é possível. Hoje também vamos falar da aquisição de imóveis. Porquê é que há uma correção de imposto de selo e também na aquisição de imóveis? Há correção muitas vezes porque, enfim, nós já falámos aqui das avaliações de imóveis que são feitas depois de uma transmissão. Ou seja, os imóveis vendidos depois de 2003, se não tinham sido avaliados entretanto, são avaliados neste momento. Isso dá origem, se eu comprar um apartamento por 150 mil euros e depois da aquisição for avaliado, por exemplo, em 170 mil, o valor patrimonial tributário for 170 mil, é sobre esse valor que vai incidir o IMT e o imposto do selo. Portanto, quando da avaliação resulta um valor patrimonial tributário superior àquele que foi o valor escriturado, que foi o valor do contrato, há correções de imposto a esses dois níveis. E também ao nível de quem vendeu. Portanto, se a empresa que vendeu o imóvel ou se a pessoa singular que vendeu o imóvel assistir depois a um aumento do valor patrimonial tributário, há de haver aqui correções também no IRS e no IRC. Muito obrigada, Marta Gaudêncio, pelos seus esclarecimentos Bom dia. neste consultório fiscal e até para a semana.